Para discorrer sobre o tema Justiça Militar e Estado Democrático de Direito, teremos a palavra do Corregedor da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Dr. Fernando Armando Ribeiro. Bom, mais uma vez, bom dia, então, a todos. Espero que tenham tido um bom coffee break. E vou tentar aqui, nesse tempo relativamente curto que tenho, falar um pouquinho para vocês dessa relação tensional, complementar, e muito importante entre o Estado de Direito Democrático e a Justiça Militar. Como eu vou me valer do Data Show, estou pedindo aí a paciência dos senhores para que possamos... Não está vendo? Acabei de ler o meu. Qual é? Eu tinha tentado não essa porta da... Bom, senhores, eu vou tentar fazer aqui já uma exposição, à guisa aí do Data Show, a partir de alguns elementos que eu queria refletir com os senhores sobre essa relação de Estado de Direito e
Essa aí. Essa primeira citação que está aí agora, finalmente, na tela, é uma citação que me é muito importante e eu acho ela uma citação que vem de um grande jurista brasileiro, que foi Tobias Barreto, um jusfilósofo pernambucano. Na verdade, ele era sergipano, mas fez carreira no Recife, Federal do Recife. E essa frase, a meu ver, sintetiza muitas das questões que dizem respeito à nossa justiça militar. O que temos aqui nessa frase, a ideia do serpens nisi serpentem comedit non fit draco. A serpente que não devora a serpente não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. Se vocês atentarem, se nessa frase estão contidos alguns dos elementos mais importantes para nós partirmos para uma reflexão acerca desta relação. A primeira delas diz respeito à ideia do autocontrole ou da autocontenção que o Estado de Direito moderno revela e traz já desde os seus prenúncios, desde do seu florescimento, né, na alvorada da modernidade ocidental. Aqui nós temos exatamente uma ideia que é também muito trabalhada por um filósofo como Rousseau, que trabalha a ideia de um Estado que se contenha para proteger o verdadeiro soberano, que seria o detentor do poder. Ou seja, o poder que se autocontém, um poder que, nessa metáfora de Tobias Barreto, se autodevora para se fazer direito. É claro que o direito, e esse é um paradoxo que alguns trabalham, ele é fruto mesmo dessa relação, um tanto quanto paradoxal, entre a força e a política e a própria equação ou a estruturação para que ele surja, ela sempre depende dessas premissas. Quando nós trabalhamos com a justiça militar, eu acredito que é sobremaneira importante nós pensarmos que essa relação está, na verdade, se dando de maneira complementar e tensional, e de maneira extremamente importante. Por quê? Não é à toa que nós temos como título da revista de Direito Militar da Associação das Justiças Militares, o nome, a meu ver, muito feliz, que é o nome de Humanitas et Militaris, né? Que é exatamente uma referência a que, justamente neste ponto em que nós temos ali uma manifestação final de força, né, da soberania estatal, a manifestação armada da soberania estatal que se faz e que se utiliza em momentos extremos. Nesse local, nessa dimensão, é que se faz de extrema importância a autocontenção e a humanidade, o humanismo mesmo, que deve formatá-la. É por isso que essa relação, né, de humanismo e instituições militares se torna, a meu ver, visceralmente importante e ela é, a meu ver, um dos vetores que devem conduzir à compreensão da justiça militar. Um outro fator que nós não podemos nos descurar, do qual nós não podemos nos distanciar, é exatamente a ideia da segurança. A ideia de Tobias Barreto traz implicitamente já também a noção de segurança, que é também um princípio, uma premissa tão cara ao Estado de Direito moderno. Se vocês tomarem todos e qualquer dos autores que trabalham com a fundação da ideia de Estado de Direito na modernidade, vocês vão ver que todos eles, seja Locke, seja Hobbes, seja Rousseau,
todos eles trabalham com uma ideia comum que é segurança. E essa segurança é a premissa da qual derivam vários outros princípios que vêm ou advêm dela, como, por exemplo, a segurança jurídica, né? E como a segurança pública. Ou seja, essa noção maior de segurança não é à toa que está inserido na maior parte, se não em todos, os textos constitucionais que nós temos conhecimento a partir da Constituição americana, a primeira Constituição codificada, né, que nós temos no Ocidente do século XVIII. O que temos ali, vejam, senhores, é algo que, a meu ver, fortalece sobremaneira a ideia de justiça militar. Por quê? Uma das noções que nós temos quando falamos em segurança, e mais uma vez remeto-lhes para a frase tão bem inspirada de Tobias Barreto, é a noção do controle. Nós sabemos que a segurança, ela se expande em várias normas que garantem-na, como a legalidade, como a anterioridade, como a tipicidade, né, penal, como vários outros, com várias dimensões. Mas nós não podemos nos esquecer que essa ideia de segurança está atrelada a uma noção de controle. E esse controle, evidentemente, ele é uma premissa fundante desse Estado de Direito. Né? Aqui eu cito uma frase de Carol Sultan, que diz: o governo limitado tem sido, nos últimos 200 anos, a demanda basilar dos constitucionalistas. Essa frase bem exemplifica a ideia da limitação do poder e do controle. Nós sabemos que essa noção de controle ela passa por desenvolvimentos, e ela não é linear nessa história do direito moderno ocidental. Nós temos uma noção de controle que, na verdade, evolui, né? Desde uma noção de um controle de dimensões negativas, como o controle como limite. Se vocês tomarem, por exemplo, a premissa do primeiro modelo de Estado que se implantou no Ocidente, o chamado Estado liberal. Nessa, nós teríamos exatamente uma dimensão negativa do controle, um controle como limite. E essa noção negativa, evidentemente, importava em pensar sempre a ideia do controle como algo que faz o papel de um escudo. Aliás, essa é uma metáfora que valia para os próprios direitos como um todo. Os direitos são escudos de proteção dos indivíduos contra o Estado. O Estado, quando se imiscui em questões que dizem respeito às atividades políticas ou atividades jurídicas, em geral, o faz como uma tentativa de contenção. As normas servem para contenção. Essa noção, evidentemente, ela não se sustentou por muito tempo, porque a matriz ideológica que a sustentava era exatamente a matriz do Estado liberal, a matriz do laissez-faire, laissez-passer, que, por razões, como sabem, econômicas e políticas diversas, terminou tendo um declínio, né, um certo esquecimento no início do século XX, em virtude de problemas profundos que ocorrem no mundo neste período, né, a partir aí da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, no período entre guerras. Nós vamos ter aí o período da ascensão do chamado Estado Social de Direito, que é uma inversão nessa premissa, porque nós saímos de uma ideia de um Estado que parte de uma ideia de um negativismo ou de um limite e partimos para uma ideia de o Estado ser o pressuposto para a realização dos direitos. É um paradoxo que alguns teóricos, como, por exemplo, Boaventura Santos, trabalham muito bem, que nós teríamos aí realmente um caráter profundamente contraditório quando nós saímos de uma premissa de que o direito é um escudo contra o Estado e depois passamos a perceber que o direito é algo do qual depende o Estado, algo de que depende o Estado. Ou, melhor dizendo, os direitos dependem do Estado. Ou seja, os direitos dependem de prestações estatais para serem implementados. Nessa mudança, evidentemente, a mudança da posição a respeito da ideia de controle também vai passando por transformações. E
nós não podemos deixar de pensar que esse Estado social que se implementa é um Estado que, seja no Brasil de Vargas, seja na Inglaterra de Attlee, seja na Itália de Mussolini, são Estados que vão ter exatamente uma inflexão e uma infiltração muito grande no cenário, seja econômico, seja social, e a ideia do controle passa por um agigantamento da estrutura estatal que se torna, de fato, quase que um Leviatã um Leviatã, né, da alta modernidade, que passa a gerir e instruir diversas feições da vida coletiva, deixando pouco espaço para um elemento muito importante e que também foi premissa construtora dessa modernidade ocidental, tanto quanto a segurança. Qual elemento é este? O elemento é a autonomia. Nós não podemos nos esquecer que, quando os teóricos da Revolução Francesa começam a falar de vontade do povo, de vontade geral, o ideário que está por trás disso, que é de Jean-Jacques Rousseau, é claramente, né, o ideário da autonomia, que Rousseau vai trabalhar dizendo, olha, só é autônomo aquele que se dá as suas próprias leis, sendo, aliás, esta a própria etimologia originária da palavra grega, autonomos, né, o que se dá a sua própria lei, o que se dá a sua própria norma. Ou seja, só é autônomo o que tem condições de gerir e de criar a sua própria norma. O indivíduo, na modernidade, foi todo tecido e estruturado com base nessa premissa da autonomia. E ela, entretanto, diante desse agigantamento do Estado social, nós vamos ter, evidentemente, um certo esquecimento, ou uma certa diminuição da importância dessa autonomia, né, enquanto autônomos, e isso, evidentemente, geraria também problemas que o tempo aqui não me permite, evidentemente, explorar, não é o tema exclusivo da palestra, mas o fato é que nós chegamos ao chamado Estado Democrático de Direito como uma tentativa de recomposição dessa autonomia perdida. Ou seja, um Estado que também volta-se novamente para o compromisso com a garantia dos autores das normas, que não devem ser pensados apenas como seus destinatários. Esse era o grande problema do Estado social. Passou-se a pensar que o povo é apenas destinatário. Não é a ideia do povo coitadinho, é a ideia do povo que precisa, né, que não tem condições de se autogerir. Evidentemente, essa noção precisa ser recomposta. Precisamos ter, novamente, um povo que seja não apenas destinatário, né, mas que seja também o autor dessas normas jurídicas. E o Estado Democrático de Direito, no que diz respeito ao tema específico do controle, ele passa a trabalhar com uma ideia muito importante, que é a ideia de produzir aquilo que chamam-se performances promotoras. Esse termo eu o tiro de um brilhante constitucionalista mineiro, né, que é um jovem colega, professor Rodolfo Viana, que tem um livro muito interessante sobre a ideia do controle, que ele trabalha exatamente a noção de que nós vamos trabalhar o controle não apenas como algo para reduzir, paralisar. Na verdade, são possibilidades de prestações positivas e não apenas limitadoras, performances promotoras, funções fundantes e não apenas garantidoras, como princípios a serem descobertos pelo constitucionalismo e pelo direito nesse Estado Democrático de Direito. Então, nós vamos passar a ter uma ideia de que esse controle que o Estado eventualmente exerça através das suas instituições, ele não é apenas um controle limitador. Ou seja, o Estado não deve apenas, ao controlar, procurar restringir, mas procurar fomentar. E de onde vem esse fomento? Exatamente da noção de complementariedade que vai haver entre esse discurso do ente controlado e do controlador. Ou seja, nós teremos aí implicações que se darão em aperfeiçoamento, em aprimoramento, em abertura, né, e, evidentemente, em maior legitimação para esses
esses espaços. Então, a ideia do controle enquanto performances promotoras se torna, evidentemente, um elemento extremamente importante e, vejam, muito conectado a essa nova feição que o direito no Estado democrático de direito exige. Aliás, eu chamo a atenção dos senhores para um elemento que o ministro Barroso destacou aqui na fala dele, num determinado momento, que é a ideia de fundamentação, ele dizendo que provocava os alunos para divergirem dele. Nós temos, não por coincidência, na Constituição brasileira, um artigo que é inovador, trazido pela Carta de 88, que é o artigo 93, inciso 9º, que vai exigir que todas as decisões do Poder Judiciário sejam fundamentadas sob pena de nulidade. Essa exigência não é apenas, como pensavam alguns quando a Carta foi promulgada em 88, não é apenas uma exigência de que se pusessem fim a processos administrativos que, às vezes, não sequer usava-se de palavras, né? Os museus aí dos tribunais do Brasil estão aí para mostrar que havia julgamentos administrativos que se usavam símbolos como bolas, por exemplo, e etc. E, evidentemente, esse artigo se destina a isso, mas esse artigo se destina a muito mais do que isso. Esse artigo ele está em complementação direta com esse ideário das performances promotoras, que eu acabei de dizer, e com, evidentemente, o próprio ideário democrático, como eu vou mostrar em seguida. No que diz respeito às performances promotoras, ele é uma exigência tremenda de que os provimentos jurisdicionais, as decisões judiciais, elas não se façam sozinhas, elas não se façam recortadas, elas não se façam de forma solipsista, como se diz, né? Elas se façam exatamente como uma complementação em contraditório daqueles que reclamam a prestação jurisdicional. Esse é um primeiro elemento, ou seja, o demonstrar, o fundamentar que a Constituição exige, não é mais o fundamentar do dami fato dabutio ius, né, do velho brocardo romano, mas é o fundamentar de demonstrar por que aquele direito, de fato, aquela norma aparentemente citada abstratamente, se encaixa concretamente naquele modelo de caso e de situação jurídica envolvida. Esse seria o primeiro elemento. E a justiça militar, aqui chamando atenção para vocês, é uma instituição que, vejam, faz e tem uma missão importantíssima de controle sobre algumas das instituições que mais carecem e que mais exigem controle por sua própria natureza. Ou seja, evidentemente, as instituições militares, sejam estaduais, sejam federais, por sua própria natureza, elas demandam um controle, né? Demandam um controle, e um controle muito especial. E esse controle será tanto melhor se efetivado por uma instituição estruturada, tal como a Justiça Militar o é. Eu, nesse sentido, arrolei até aqui, né, alguns exemplos recentes, entre vários, né, que eu penso poderem ser vistos como exemplos dessa contribuição de um controle jurisdicional que gera performances promotoras, aqui no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. O primeiro deles, e o mais claro, a meu ver, é essa modificação que houve recentemente do mapa, tendo em vista acolher a jurisprudência desse tribunal, né, que, inclusive, foi, na época, capitaneada aí pelo nosso juiz Fernando Galvão, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 90 da Lei 14.310, que era o artigo que reduzia o prazo prescricional para a punição das infrações disciplinares, né, e com base em diversos princípios, né, de proporcionalidade, razoabilidade e retroatividade de direitos sociais, isonomia, o tribunal terminou julgando reiteradamente, várias vezes, esse assunto e terminou, inclusive, por sumular a questão em 3 súmulas, que, depois de alguns anos, vieram a ser, de fato, agora
acolhidas pela administração e foram regulamentadas pela administração através do mapa. Então, hoje, inclusive, esses processos reduziram-se bastante no tribunal, em virtude, então, dessa equanimização, que eu acredito ser um exemplo bastante eloquente dessa performances promotoras que a Justiça Militar pode contribuir. Ou seja, na medida em que ela apontou um vício, evidentemente, nós não tínhamos poder, né? Nós não somos órgão de controle abstrato de constitucionalidade, nós não tínhamos poder de extinguir a validade dessa norma, de expungi-la do ordenamento jurídico. Mas, na medida em que reiteramos os nossos julgamentos e na medida em que a Justiça Militar, e aí a Administração Militar, e aí louvo, né, os seus dirigentes, nesse sentido, de terem exatamente entendido esse discurso, entendido a sua importância e regulamentado eles próprios de forma acolhedora. E vejam que isso não se deu sem diversas discussões, né? Foram inúmeros seminários, foram inúmeros debates que se deram a partir daquela época, envolvendo magistrados da Corte, tanto entre si, né? Os debates internos, que são naturais, mas, inclusive, os debates interinstitucionais envolvendo a PM, né, e o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Um outro exemplo que eu dou seria exatamente a ideia das decisões que hoje, né, firmam uma posição muito forte na proteção do contraditório e ampla defesa de maneira efetiva, de maneira material e não apenas formal, nos processos administrativos, né? Evidentemente, isso pode levar a um aperfeiçoamento, né, do processo administrativo disciplinar. E, mais uma vez, aí eu louvo a iniciativas que eu tenho visto, né, não apenas hoje como corregedor, mas também já em gestões passadas como ouvidor da Justiça, que a PM tem procurado, de fato, através de seus corregedores, e não só deles, nos procurar para tentar saber feedbacks a respeito tanto da elaboração dos seus PADs quanto da elaboração dos seus IPMs e a qualidade que eles implicam. Esse é, evidentemente, um elemento muito importante para que leve a essa conjugação que, no final das contas, concretiza esse ideário de performances promotoras. Ali também eu pus um exemplo, esse talvez não possa muito me alongar, é um tema muito polêmico hoje no tribunal. O tribunal está decidindo essa questão, né, com decisões ainda, né, em vias de decisões que se iniciaram há pouco, né, não estão totalmente amadurecidas, mas é a discussão a respeito do artigo 247, parágrafo 2º do Código de Processo Penal Militar, a possibilidade de autoridade do comandante, né, do militar da guarnição relaxar a prisão em caso de flagrante, quando há evidências, né, diz a lei, de que não houve o cometimento do crime. Esse é um julgado que, como eu disse, apesar de haver a questão iniciado-se no tribunal há pouco tempo, já gera repercussões importantes, né, na administração e na corporação militar. E ele é muito interessante, porque, nesse momento, a gente fica pensando sobre a questão das regras e dos princípios, né? Talvez caberia alguma reflexão nisso a partir disso, porque muitas vezes o comandante fica esperando que a posição seja um sim ou um não taxativo, né? No modelo tudo ou nada, como diz Dworkin, né? Ou pode ou não pode, quando, na verdade, me parece que a premissa normativa é exatamente uma premissa de otimização, para usar a expressão de Alex, né, que é exatamente quando o enunciado normativo não diz que deve se implementar assim ou assado, que deve se implementar de forma definitiva, mas diz que deve se implementar na melhor medida possível, dadas as circunstâncias fáticas e jurídicas. Ou seja, o que se dá ao comandante é exatamente a possibilidade, vejam, e, portanto, aí fortalece o seu poder, mas fortalece também a sua responsabilidade de ele, evidentemente, colher de forma mais ampla possível o material probatório de que dispõe, para, então, né, em plena consciência, né, e tranquilidade com o seu travesseiro, possa
deliberar da forma que lhe parecer, de fato, a mais legítima e a mais justa. Aqui nós temos, eu trouxe uma citação que é muito importante, acredito, de um ex-juiz da casa, Dr. Filocre, que ele, acredito, foi muito feliz e casa-se muito com essa ideia das performances promotoras, né, em que ele diz que as justiças militares têm que ser fator de referência, equilíbrio comportamental, de maneira que iniba a ação criminosa, desestimule a violência e controle a força, e, igualmente, dê segurança psicológica ao policial militar, de que a ação legítima deve ser praticada sem temores, que o julgamento dos seus atos será feito por quem conhece as vicissitudes e os riscos da profissão, que sua vida e seu futuro merecem apreço e respeito. É um texto retirado de um artigo que ele publicou e que, acredito, é bastante significativo. Bom, senhores, há uma questão que, a partir disso, eu gostaria de desenvolver, que é a legitimação da estrutura da justiça militar perante aquilo que o doutor Edmundo aqui destacou, que seriam os novos ventos ou as novas formas de se compreender a ciência e o sistema jurídico na atualidade, né? Em última análise, a compatibilidade do escabinato e da sua estruturação na justiça militar com o Estado Democrático de Direito. Uma questão que vem sendo muito debatida e que me chama muito a atenção é que, nos últimos tempos, são muitos os escritos que têm falado sobre a superação, como disse aqui o doutor Barroso, de uma interpretação que seja meramente silogística ou de um mero tecnicismo na aplicação do direito. Quando nós pensamos isso, nós estamos falando na verdade, um movimento que não é nacional, mas que é internacional e que, de certa forma, combate, né, aquelas que seriam duas vertentes principais da forma de se interpretar e aplicar o direito na modernidade. Aqui eu me valho de um autor americano, hoje muito citado, recentemente falecido, chamado Ronald Dworkin, que faz uma classificação, eu acho, bastante sintética e didática, que, evidentemente, é uma classificação e, portanto, é falível, como todas elas, mas que tenta abranger, né, sistematicamente quais seriam os três grandes modelos, digamos, de parâmetros de interpretação que nós teríamos desenvolvido no direito. O primeiro deles ele chama de convencionalismo, né? O que seria esse convencionalismo? O nome já nos diz, uma visão do direito como convenções. O Dworkin usa essa expressão convencionalismo porque ele o utiliza como um conceito mais abrangente e que abarca, evidentemente, uma notória escola, que é a escola mais importante, talvez, do direito mais longeva, né? Pelo menos do direito no século XX, que é o positivismo jurídico. E por que se chama convencionalismo? Porque parte-se da premissa de que o direito são convenções. Convenções estabelecidas no passado, que foram estabelecidas, e que, no momento da aplicação, o que o intérprete faz não é mais do que um retorno a elas. E, portanto, ele põe ali um olhar para o passado. Esse olhar para o passado é a visão típica do convencionalista. Ou seja, o direito já foi convencionado, já foi estabelecido, e cabe-nos agora, enquanto intérpretes, olhar para trás e simplesmente recuperar o que foi estabelecido e para o presente, né? Esse olhar para o passado, evidentemente, Dworkin nos traz algumas reflexões sobre ele, que, aliás, não vêm dele, são muito antigas, né? Se vocês tomarem já Aristóteles e mesmo Santo Tomás de Aquino, já há um problema muito grande quando se fala da aplicação de leis para os casos, que é o problema da adequabilidade. Aristóteles o traz magnificamente sob o nome de equidade, que para ele seria algo imprescindível para o julgador, sob pena de, se ele aplicar a lei estabelecida no passado como régua que é, né, e o direito é régua, né, o direito
tem esse radical, né, que está nas palavras todas indo-europeias, né, right, rechts, né, e tá sempre, mesmo no droit, está sempre presente direito, que é a régua, né, que não é o ius, né, ele vem exatamente do rectum, né, que é o rectum dos romanos. Se o direito é essa régua, ele não pode ser essa régua fixa, essa régua inflexível, porque senão ele não consegue adequar-se às superfícies que ela vai mensurar, dizia Aristóteles, 3 séculos antes de Cristo. Senão ele não vai conseguir adequar a superfície que ela vai mensurar. É, portanto, que é preciso que ela seja mais ou menos como uma régua de Lesbos, dizia ele, uma régua flexível, que consegue se adequar à superfície para medi-la de forma mais precisa. E a isso ele chama equidade. E esse senso de equidade seria para ele, a frônesis, algo fundamental para que se supere esse hiato, esse verdadeiro abismo, que, se não for superado, vai nos levar, inevitavelmente, àquilo que Cícero, famoso jurista romano, chama de summum ius, summa iniuria, né? Direito extremo, injustiça extrema. É uma frase bastante forte, a frase de Cícero, né? O direito levado ao extremo, injustiça extrema. Summum ius, summa iniuria, né? E essa ideia, evidentemente, deve ser contida. Nós sabemos que as escolas positivistas, as escolas convencionalistas, elas acabam sendo escolas que tentam, por demais, proteger a segurança. E, em nome de erigir a segurança a um patamar quase definitivo, comprometem e esquecem de outros elementos que também convivem e são importantes para o direito na temática do sistema jurídico. Aliás, emblemático nesse sentido, é um caso que é muito representativo, que aconteceu com um positivista do século XX, que também foi um juiz, e, por sinal, um grande juiz americano, chamado Holmes, Oliver Holmes. Holmes era um positivista, era, na verdade, um realista, mas, para efeitos de conversa aqui nossa, nós poderíamos colocá-lo como tal. Alguém que confia exacerbadamente apenas na segurança que o direito pode conferir, e nunca na sua justiça. E ele tinha tanto pavor dessa palavra justiça, que ele também era um sujeito de grandes reflexões, e ele achava que a justiça causava mais problemas do que soluções, e ele tem escrito sobre isso, né, o problema da justiça. E ele tinha tanto pavor sobre esse valor justiça, que conta um seu aluno, que depois se tornou, inclusive, um ministro famoso, que um determinado dia ele estava saindo da faculdade e cruzou com Holmes, de carruagem ainda, estávamos no início do século XX, ou finalzinho do século XIX, não tenho certeza, talvez finalzinho do século XIX, década de 90 do século XIX. E Holmes dá uma carona para esse rapaz, que era um aluno brilhante. E, quando o deixa na esquina, ele se vira para o professor, que estava indo para a corte para uma sessão de julgamento. Ele era juiz, Holmes, né? E ele se vira para ele e fala algo que, no português, perde um pouco o sentido, porque é um trocadilho que só funciona na língua inglesa. Mas ele diz para ele, do justice, justice, que, na verdade, em inglês, os ministros da Suprema Corte são conhecidos como justice, e não como judge. Né? Judge é o juiz de instâncias inferiores. E ele fala com ele, faça justiça, senhor juiz, senhor ministro, do justice, justice. Né? E o Holmes fica tão invocado com aquilo, diz Leonard Hand, que ele manda o cocheiro parar, que a carruagem já ia, voltar, e ele grita para ele, that's not my job. Esse não é meu trabalho. Essa não é a minha função. Né? E, evidentemente, a ideia que nós teríamos dessa posição seria uma ideia de que o direito é apenas uma estrutura que se volta para instâncias passadas para garantir uma segurança ou uma previsibilidade. Uma outra variável que nós temos seria o pragmatismo jurídico, sobretudo
calcado aí em várias escolas, né, que abrangem aí desde o chamado realismo jurídico até o Law and Economics, que tem hoje uma certa penetração no cenário jurídico nacional. O que é esse pragmatismo? Exatamente o oposto. Acredita que, na verdade, essas convenções do passado valem muito pouco. São meros programas ou meras diretrizes. E que o que conta mesmo é mensurar os efeitos das decisões. No Brasil ainda é pequeno o movimento que trabalha com isso. Nos Estados Unidos é enorme e na Europa também. Trabalha-se muito efeitos econômicos de decisões. E muitos escrevem sobre isso, escrevem teses sobre isso. No Brasil, vez por outra, aparecem argumentos, sobretudo em momentos de decisões judiciais, às vezes muito de efeitos econômicos muito fortes, sempre aparece, às vezes, alguém dizendo se o Supremo decidir assim, vai quebrar o plano, se o Supremo decidir assado, vai haver um comprometimento do equilíbrio econômico. Mas o raciocínio que está aí é exatamente isso, o raciocínio do pragmatismo, não é verdade? Que é olhar o direito para o futuro. O que deve fazer um juiz, claro, é mensurar as normas que dizem respeito, mas também as suas consequências, e as consequências econômicas, inclusive. Esse seria também uma outra forma que, quando o Dworkin trabalha, ele vai estar dizendo, olha, nós estamos desconsiderando aí a premissa básica do direito, que é a importância da normatividade. E a importância da normatividade não é apenas a importância das regras, mas a importância dos princípios. É por isso que ele nos convoca a ver o direito como integridade, que seria algo que busca a melhor interpretação possível a partir de uma racionalidade histórica. O que seria isso? O Dworkin entende que, na verdade, não é apenas um olhar para o passado, nem um olhar para o futuro. Na verdade, nós fazemos uma recomposição desse olhar com o passado e dando a ele a melhor leitura possível no presente, para buscar a adequação, que eu mencionei agora há pouco. Aqui, quando nós falamos de justiça militar, né, parece que eu estou abrindo um parêntese longo, mas não estou, não. Eu fiquei até feliz do ministro Barroso ter terminado a palestra como terminou. Porque, na verdade, eu quero mostrar aqui para vocês que a ideia de uma hermenêutica nova e desses vetores de interpretação, ela tem muito a ver com a legitimação, ou a possibilidade de legitimação da justiça militar. Em que medida? Na medida que nós temos uma estrutura de tribunal, e mesmo de primeiro grau, né, quando se pensa nos conselhos, nos órgãos, nos conselhos de justiça, que é mista, nós começamos a trabalhar com a possibilidade que, a meu ver, se casa muito com o papa da hermenêutica do século XX, que não foi Dworkin, que, na verdade, Dworkin se baseia muito nele, mas que foi um famoso e velho sábio alemão chamado Hans Gadamer, né, que escreveu uma obra monumental chamada Verdade e Método, em que ele, na verdade, mostra-nos com uma propriedade enorme que muitas daquelas premissas das quais, inclusive, o pensamento jurídico positivista partiam, estavam equivocadas. Por exemplo, a primeira delas, a ideia de uma neutralidade. Se você pensar um raciocínio muito comum, às vezes, no direito, e até hoje, é que nós temos que utilizar um método, e nós temos que nos garantir de sermos neutros ao interpretar as normas. Não estou falando de imparcialidade, que é uma premissa do judiciário. Estou falando de neutralidade. Kelsen, o grande arauto do positivismo, parte totalmente da neutralidade. E não é à toa que a sua teoria se chama teoria pura do direito. Não é a teoria do direito puro. Ele sabe que o direito não é puro, em lugar nenhum. O que ele quer dizer é uma teoria pura do direito, que é através de um método que garanta ao observador do direito neutralidade. Gadamer olha para isso e vai dizer, não é possível. Ainda que quiséssemos. Por quê? Porque, segundo Gadamer, na verdade, nós temos uma experiência de historicidade que faz com que, antes de lançarmos mãos de métodos, haja uma antecipação de compreensões que nos atinge. Vale dizer, tentando ser mais claro, a premissa na qual se baseia essa construção
das escolas positivistas, é a premissa de que eu interpreto para depois compreender e para depois aplicar. Essa, inclusive, é uma famosa tricotomia que foi desenvolvida na Idade Média, que tem, inclusive, termos latinos para isso aí. Interpretar, depois aplicar, interpretar, depois compreender, depois aplicar. Eram as chamadas subtilitas. Né? Subtilitas applicandi, subtilitas explicandi. O que Gadamer vai tentar nos dizer é o seguinte: essa premissa parte de um ponto falso. Porque quando eu interpreto, eu já tenho uma compreensão inevitável. E sabem como é que ele chega a isso? Já que o meu tempo está bastante curto, e isso é um tema que cabe um desenvolvimento maior, a partir de uma ideia de circularidade. Ele chega à ideia de que, na verdade, hermenêutica e compreensão é algo que nos acontece, e nós somos seres hermenêuticos. E sabe de onde e por que isso ocorre? Porque ele trabalha com uma profunda transformação com o que diz respeito à chamada linguagem. Não é? A linguagem, para Gadamer, não é um mero instrumento. Ali eu pus um caráter não instrumental da linguagem. O que é pensar a linguagem instrumentalmente? É pensar que a linguagem é algo que eu utilizo aqui agora, ou como diz um professor brasileiro, que é uma forma de apontar com o dedo para a coisa. Né? Então, é como se eu uso esse mouse. Ora, no momento em que eu não preciso mais dele, eu não o uso. Assim pensam os que pensam a linguagem como um instrumento. Né? Inclusive, pensam que a dominam. Né? O que Gadamer quer nos dizer é o seguinte: a linguagem não é mais instrumento. Isso é um capítulo que só isso demanda 200 páginas do livro, a obra é enorme, tem 800 páginas. Ele vai mostrar como é que a linguagem, na verdade, é meio universal. O que é meio universal? Nós estamos lançados nela, e estamos imersos e pertencemos a ela, muito mais como peixes pertencem à água, por exemplo, no mar, do que nós humanos com relação à água. A água aí já está nos fazendo muita falta, né? Mas talvez ainda não tenhamos essa mesma ligação com a água com que tem peixes. Para peixes, a água é condição de possibilidade. Né? Se faltar água, acabou a vida imediatamente. Para nós também, né? Mas é menos, o impacto é proporcionalmente menor. O que Gadamer quer dizer, essa metáfora é minha, tá? Eu uso com alunos, que eu digo, pensar a linguagem instrumentalmente é pensar que a água, como seres humanos, nós usamos, abusamos até, né? E aí usamos para tomar banho, para nadar, para beber, mas também poderíamos, teoricamente, não usá-la, a princípio. Né? Ou, quer dizer, pelo menos para beber você vai usá-la, mas em um determinado momento você manipula aquilo. Né? Já um peixe não pensa sequer sobre isso, porque ele simplesmente está nela. O que Gadamer imagina é que nós, com relação à linguagem, somos assim. Nós, na verdade, não podemos não nos dar conta, mas a nossa condição de mundo é linguística. O nosso acesso às coisas é mediado por uma linguagem. Portanto, essa ideia que nós temos de sujeito-objeto, de que eu estou aqui olhando para o meu relógio e vendo, né, que está quase na hora, na verdade, não sou só eu e o relógio. Tanto não sou que eu posso concluir desse olhar isso que eu concluí, que já está na hora de encerrar. O relógio, o objeto, não me diz nada disso. Há uma mediação linguística. Gadamer chega a dizer que é um sujeito e sujeito. É falso eu pensar que é um sujeito e objeto. A verdade é que estamos entre um olhar intersubjetivo. Aqui. Não é quando eu olho para vocês, não. Aí é óbvio. Né? Até uma criança sabe disso. Quando eu olho aqui, é intersubjetivo. Intersubjetivo por quê? Porque o relógio é uma criação, é uma construção humana de sentido. Isso aqui, se cai na mão de um homem da Idade Média, ele provavelmente vai achar interessante. O que é isso? Joga fora. Né? Ou um indígena, né? Ou um extraterrestre. Isso é uma construção significativa humana, plena de símbolos e de sentidos que se dão na e pela linguagem, não mais. Ou seja, é pela linguagem que eu acesso a ele e posso ter a noção, olhando para ele aqui, que eu preciso me acelerar, ou que eu estou tranquilo, né? Ou que já está na hora de ficar com fome. Isso são premissas e são pré-compreensões que são linguísticas.
E aí você vai me perguntar assim, bacana isso, mas o que isso tem a ver com a nossa temática aqui? Tem muito a ver, porque a ideia das pré-compreensões é exatamente a ideia do fundamental que Gadamer chega. Ele usa esse nome, pré-compreensões, que em algumas traduções foram colocadas como preconceito. Também poderia ser correto se for traduzido diretamente do alemão. Só que no português, preconceito já tem um preconceito, e não é disso que Gadamer está falando, ele não está falando de preconceitos raciais, nem sexistas, de gênero, nem nada disso. O que ele quer dizer é o seguinte: existem pré-compreensões, ou conceitos ainda não totalmente determinados, que modulam a nossa compreensão. E, portanto, mesmo o cientista mais dedicado, como um Kelsen, né, destinou sua vida toda à ciência, né, entregou a sua vida no altar da ciência, mesmo esses não têm como neutralizar-se ao fazer a compreensão do que quer que seja, inclusive do direito. Por quê? No momento em que ele se lançar a isso, ele já está mediado por pré-compreensões, que não apenas são algo a ser anulado, e essa é a ideia de Gadamer, mas são condição de possibilidade. Ou seja, resta-nos apenas dar-nos conta dela, para que elas não nos guiem de forma irrefletida. Esse é o caminho que ele tenta colocar. Existe uma passagem, para os que eventualmente tenham ficado em dúvida, eu gosto muito de trabalhar com literatura, porque eu acho que a literatura, às vezes, tem infelicidades incríveis de conseguir sintetizar em determinados passagens coisas muito complexas. Tem uma passagem de um livro que eu gosto muito, do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, em que eu encontrei um exemplo notável dessa ideia de pré-compreensão. Está lá mais ou menos pela página 60 do livro, né? No momento que a maioria das pessoas ou já abandonou a obra ou já se apaixonou por ela, né? É uma obra que meio que divide as pessoas assim, né? Eu já li 3 vezes. Tem gente que não consegue, eu já estimulei pessoas falando, não consigo passar da página 30. Né? Se você passar da 50, você vai conseguir. Mas está mais ou menos lá pela página 60, que é exatamente um evento que você tem em Macombo, né? A cidadezinha em que a história toda se desenvolve, que era uma cidadezinha muito pequena. Ele fala o tempo custa passar, e as coisas são tão recentes que ainda não tem nome, às vezes. Né? E ele vai dizer, olha, o que acontece nessa cidade é que, de tempos em tempos, vêm alguns ciganos nessa cidade. E esses ciganos vêm, e quando eles chegam, é uma festa, né? É o grande evento da cidade, porque os ciganos trazem... Né, não havia internet, não havia Twitter, não havia nada. Eles trazem as notícias do mundo, eles trazem as novidades. Né, essa cidade que vivia totalmente isolada. E aí todos vêm estar com eles, passar os dias com eles, ver as novidades, ouvir as suas histórias. Num determinado ano não foi diferente. Os ciganos vieram, ficaram por alguns dias, mas quando deixaram a cidade, deixaram também um problema que dessa vez se apresentou. O que Gabriel Garcia Marques vai chamar de doença da insônia. As pessoas começam a dormir cada vez menos e ela se alastra como peste. E cada vez mais pessoas dormem cada vez menos. E, a princípio, essas pessoas também, apesar da insônia, ficam ilesas àquela sensação terrível que a insônia normalmente traz, né, de efeito zumbi. Essa insônia não trazia o efeito zumbi. As pessoas ficavam normais um dia depois de uma noite insone. E aí começaram, inclusive, a achar muito bom, né, diz o escritor, ganhador do Nobel, que os amantes podiam amar mais, o workaholics trabalhar mais, boêmios beber mais, e por aí vai. Estavam todos achando uma beleza, até que essa doença, na verdade, apresenta-se no seu estado mais cruel, que seria o que ele chama de perda da memória. Uma espécie de Alzheimer coletivo começa a se abater sobre os habitantes dessa cidade, e que começa a acompanhar desde esquecimento de coisas triviais do dia a dia, né, até coisas mais graves. E esse esquecimento de coisas começa a indicar um esquecimento dos nomes das coisas, diz Gabriel Garcia Marques. E aí, evidentemente, que o pai, que se esquece a data do aniversário do filho, depois se esquece do nome da filha, e vai se alastrando e vai se agravando. E um jovem que tinha que tomar remédios, né, fica extremamente preocupado, fala, vou morrer, né, eu tenho que me lembrar de tomar o remédio tantas vezes por dia, senão eu morro.
né, e ele, desesperado, tem uma ideia, que seria, a princípio, brilhante, se não fossem as pré-compreensões. Qual é a ideia que esse jovem tem? Vou deixar para mim mesmo bilhetes com notas, com notícias, para que eu tenha que tomar o remédio, espalhadas em vários pontos por onde eu passo durante o dia. Ou seja, não tem como eu esquecer. Eu vou deixar bilhete para todo lado, tem que tomar remédio, toma remédio, toma remédio. Veja que essa ideia seria brilhante. Tem até um vaqueiro que embarca na ideia e fala, bom, eu também vou pôr uma placa na minha vaca e colocar, olha, isso é uma vaca, serve para dar leite, leite é para tomar. E vejam, aí estaria um problema. O vaqueiro levanta o problema. Para que eu tenha vaca, é preciso que eu tenha as pré-compreensões da vaca. Senão vaca não há. Ou vocês acham que um ET olhando para uma vaca vê a vaca? Vejam que, inclusive, essa questão, o ver físico, constatar dos órgãos oculares, é discutível. Hoje tem gente da física quântica que trabalha a possibilidade de não ver. Eu não entro nessa polêmica. Já tem testes nesse sentido. Tribos australianas que não têm a pré-compreensão do que é televisão, dizem que, diante de uma televisão, não veem corretamente as imagens como nós vemos. Não sei. Mas a ideia seria, mesmo que vir a vaca, mesmo que seja possível a visão ocular, mas, evidentemente, há uma distorção cognitiva terrível e evidente sobre o que é uma vaca. E não é a mesma coisa. E de forma que nós temos aí, esse pobre vaqueiro teria que reconstituir o que Gadamer, inclusive, numa expressão muito feliz, chama de mundanidade do mundo. Quer dizer, ele teria que reconstituir os sentidos da vaca naquela placa. Porque não adiantaria ele dizer, isso é uma vaca, serve para dar leite, leite serve para beber, favor aqueça antes de tomar, cuidado para não queimar a boca e por aí vai. Porque se quando eu penso em vaca, eu não penso paralelamente, veja que é um nível que não é o nível do explícito discurso, mas é que eu não penso em chifre, curral, bezerro, bosta, churrasco, leite, fazenda e etc., vaca não há. Vaca não há. Se eu não penso em tudo isso, e na verdade eu penso nisso implicitamente, não há vaca. E vejam que a ideia, portanto, das pré-compreensões é uma ideia que, a meu ver, ela se casa muito com a ideia do escabinato. Aqui nós temos uma frase que é do Gadamer, que é exatamente essa ideia da linguagem. Ele diz, o próprio mundo é solo comum, não palmilhado por ninguém e reconhecido por todos, que une a todos os que falam entre si. Todas as formas da comunidade de vida humana são formas de comunidade linguística. E, mais ainda, formam linguagem. Essa é uma passagem bastante exemplificativa dessa ideia do meio universal da linguagem. E o que nós temos aqui, com relação à justiça militar, eu tento conduzir a partir dessa reflexão que faço aqui. Né? Esse texto é extraído de um artigo que eu publiquei numa revista aqui em Minas. Eu disse, não há sentido em se falar em acesso à justiça se essa não puder manifestar-se de forma justa. É que a ampliação do sistema formal de acesso à justiça, por si só, seria insuficiente e gerador de números falaciosos, se o judiciário não se estruturar de forma a produzir decisões que se adequem efetivamente às situações de vida e à visão de mundo daqueles a que elas se destinam. Então, essa ideia do acesso à justiça, não apenas como uma abertura formal, mas como uma aproximação efetiva àquilo que um outro teórico, né, Maître Pensée do nosso tempo, Habermas, chama de mundo da vida. Se nós não tivermos uma aproximação para aquele plano do mundo da vida, né, das vivências dos jurisdicionados, nós corremos o risco de ter uma abertura que apenas funciona de forma formal, de maneira ainda não plenamente efetiva. E a ideia, que eu acredito que está no núcleo da justiça militar, é a ideia de que esse seu juiz natural é alguém que partilhe das experiências, partilhe das vivências, partilhe das pré-compreensões tão específicas que dizem respeito aos seus jurisdicionados, que dizem respeito
aos militares. E eu encontrei, inclusive na Carta Magna inglesa, de 1215, eu acho que ali nós podemos ver o fundamento desses chamados tribunais populares. Evidentemente, quando se fala em justiça militar, como disse o Dr. Barroso, a nossa remissão, a retrospecção histórica é muito antiga, muito anterior, né? Nós nos remitiríamos a Roma ou até a grandes impérios anteriores. Mas, quando se fala em tribunais populares, eu acredito que a Magna Carta Inglesa, esse documento tão fundamental do constitucionalismo ocidental, tem nesse artigo, na verdade não é um artigo, né? Eles não têm artigos, é essa cláusula 39, esse dispositivo que, a meu ver, consagra a ideia do law of the land, né? Ou per legem terrae, na expressão latina original do texto, né? Que era escrito em latim e não em inglês, né? Os textos na Inglaterra do século XIII eram escritos em latim. Né? Inglês era uma língua de segunda importância que, inclusive, alguns monarcas ingleses nem sequer sabiam, né? Não sei se sabem disso. A Inglaterra já teve reis ingleses que não sabiam inglês, né? Da dinastia dos Stuarts, que eram alemães, mas isso é uma outra história. Mas a ideia que nós temos é que, na Magna Carta Inglesa, nós temos: nenhum homem livre será detido ou preso, nem privado de seus bens, banido ou exilado, ou de algum modo prejudicado, nem agiremos ou mandaremos agir contra ele, senão mediante um juízo legal de seus pares, segundo a lei da terra, né, que é a ideia do law of the land, base do juízo natural. Nós temos aí, então, essa ideia de ponto comum dessas vivências que, a meu ver, são tão importantes para a estruturação do escabinato, né? Por fim, senhores, eu gostaria apenas de dar-lhes uma palavra a respeito de uma questão que, evidentemente, nós, né, se eu tivesse mais tempo aqui, eu poderia me alongar mais a respeito disso, que eu acho que a estrutura do escabinato brasileiro ela tem vantagens, inclusive, em relação ao júri, que também é um tribunal popular, mas que é um tribunal que não goza da participação de juízes leigos, de juízes civis, de juízes de direito, né, de juízes técnicos. O escabinato goza. O escabinato tem a vantagem de o juiz ser o redator da sentença, né? Tem várias vantagens que complementam, ao meu ver, essa visão de mundo que não é apenas leiga. E um tema, entretanto, que nos últimos 5 minutos aqui, gostaria de tocar com vocês, é exatamente o problema que eu acredito que vem nessa carga, muitas vezes, no nome, né, da justiça militar, né? Shakespeare, no texto Romeu e Julieta, faz uma famosa indagação que, a meu ver, se aplica de alguma forma à justiça militar. Quando ele se pergunta, né, Romeu se pergunta o que há num nome, né? O que há num nome quando nós falamos em justiça militar, né, num país que, evidentemente, viveu um regime de exceção que durou mais de 2 décadas, com mágoas abertas. Mas o que há num nome? Será que nós podemos trabalhar conceitos militar, por exemplo, de forma naturalizada ou de forma reificada? Eu confesso para os senhores que, desde que adentrei na justiça militar, eu vivo um pouco um sentimento parecido com o daquele personagem do filme Dança com Lobos, vivido por Kevin Costner, o do agente dos exércitos americanos que vai vai ao oeste, né, para fazer incursões no oeste, e acaba refém de tribos indígenas, do Sioux especificamente, e em contato com eles termina por ser cativado a tal ponto que começa a compreender as suas vivências de forma tão próxima como eles mesmos as viam. E aí, uma vez retornando à vida dos homens brancos, não entende as pechas inúmeras que eram atribuídas àqueles povos, entre eles de bárbaros, de primitivos. Pelo contrário, ele os via como, muitas vezes, mais civilizados do que os próprios homens brancos. E eu digo isso porque, como sou da área acadêmica também, né, eu sou professor universitário há alguns anos, e eu confesso a vocês que esse trânsito, né, da justiça militar e a academia e o mundo, né,
da sociedade civil brasileira, de fato, me impõe, muitas vezes, essa pergunta. Mas como é que é? Né? E você está entre os militares, né? E eu percebo um pouco aquele sentimento, ou aquela perplexidade do personagem do Dança com Lobos. E, refletindo um pouco sobre isso, eu acredito que, mais uma vez, a hermenêutica filosófica de Gadamer nos dá uma ideia muito boa de um fenômeno que acontece. Um problema muito sério que temos, como trabalhamos a história, e é um problema frequente e dificílimo de dele sair, são, na verdade, dois. Um deles é a chamada naturalização dos conceitos. O que é naturalizar um conceito? É quando você tira um conceito do contexto e da história, considerando uma espécie de ente de razão por si mesmo, subespécie eternitatis. O que significa isso? Quando você trabalha um conceito, como, por exemplo, o Estado, que é muitas vezes feito no direito, e aí você vai analisar Estado como se fosse uma premissa racional plena e que vale, seja para analisar os gregos antigos, os romanos imperiais, o Egito antigo, os maias, os astecas ou a China dos mandarins. Esse conceito vale para todos eles igualmente. Será mesmo? Ou seja, você termina por trabalhar os conceitos como avatares ou arquétipos, cuja última manifestação está na observação ou na época do observador. E essa é uma ideia que nós temos e um problema muito sério, né? Essa chamada naturalização de conceitos, que é exatamente você retirar um conceito do seu espaço de convivência de sentidos linguisticamente construídos. E aí você consegue cunhar coisas absurdas com isso, né? Se nós pensarmos, vários eventos humanos foram feitos a partir de naturalizações de conceitos, né? Que é um problema que, a meu ver, atinge o conceito militar, a palavra militar, no Brasil. Um outro problema que nós temos, que é um irmão gêmeo dele, é o problema da reificação do conceito. Ele parece muito com a naturalização, mas tem uma variável um pouco diferente. Reificar um conceito é dar a um conceito propriedades que são tipicamente subjetivas e individuais. Então, quando eu digo para vocês, a burguesia fez, pretendeu, quis, traiu, rompeu, eu estou trabalhando com aquilo que em história se chama de reificação de conceitos. Eu estou dando a um conceito de ordem intersubjetiva propriedades tipicamente humanas. E nós sabemos que isso não é verdade. Se nós trabalharmos com relatos da grande historiografia, vocês vão ver que são inúmeros e constantes as negativas históricas desse tipo de possibilidade. Como, por exemplo, são frequentes, né, os historiadores que apontam para que, no século XVIII, havia na França uma burguesia, havia na França uma nobreza investidora, ao contrário do que se tem, na verdade, como regra geral, como conceito abstrato, de que a nobreza era alguém que estava lá, isolado, no seu canto, na sua propriedade rural, né? Ou seja, você tem exceções. Nós temos inúmeros autores que trabalham traições da burguesia, ou uma suposta traição de partes da burguesia, no período pós-revolucionário. Ou seja, você tem também aí já uma divisão dessa possível vontade comum de uma burguesia para se atingir esse preceito. E é, inclusive, um tema político, né, de grande atualidade no Brasil, sobre vários outros aspectos. Mas essa questão, né, me faz pensar, mais uma vez, em Gadamer, né? E, pensando nele, eu chego à seguinte conclusão. Nós temos, na justiça militar, evidentemente, um problema de uma distorção cognitiva. E essa distorção cognitiva, ela leva a pré-compreensões distorcidas e que tornam implacável o resultado dessas compreensões. E agora, realmente, terminando, eu gostaria de fazer reportar-lhes aqui a um texto muito interessante, escrito por uma escritora nigeriana, chamada Chimamanda Adichie, já esteve até no Brasil por 2 vezes, uma grande escritora, que conta a história dela, e a história dela me lembra muito a questão da justiça militar, essa distorção cognitiva. Chimamanda Adichie foi uma escritora precoce, começou a escrever com 7 anos, aos 15 anos foi para os Estados Unidos fazer universidade, e a partir dali ela começa a ter vários eventos, problemas de autoidentificação, que ela vai trazer para os livros dela.
E uma dessas reflexões que ela faz é que ela, lendo para os seus livros antigos, ela percebe como é que os seus personagens eram curiosos, eram personagens que as mulheres eram sempre louras, de rabos de cavalo belíssimo, as pessoas sempre tomavam cerveja de gengibre e estavam sempre falando sobre o tempo. Coisas que ela pensava, na minha realidade com a qual eu convivia realmente, da Nigéria, eram todas, a maior parte das vezes, inviáveis. As mulheres tinham cabelos que não davam para fazer rabos de cavalo, não eram loiras, não se tomava cerveja, nem se sabia o que era cerveja de gengibre, e, evidentemente, ninguém falava sobre o tempo, porque não era preciso, o tempo era sempre bom. Né? E ela vai dizer, quando ela chega nos Estados Unidos, ela começa a se dar conta, né, que pessoas como ela, com a pele cor de chocolate e cujos cabelos crespos não poderiam formar rabos de cavalo, também poderiam existir na literatura. E ela, na verdade, não começa isso sem drama, né, porque ela vai retratar aí várias perplexidades dela diante do olhar americano para com ela. Desde a colega de quarto dela, que fica meio com um sentimento de piedade e superioridade com relação a ela, desde que ela chega, e fica com medo de ela não saber usar o fogão, né, ou não saber o que era uma televisão, vai apresentá-la para uma televisão, né, ou fica com medo de ela ter alguma doença contagiosa, até colegas que se referem, ficam com dó dela, falam que pena que os homens na África são estupradores. Né? E ela fala assim, que pena que os homens americanos são psicopatas, né? Porque eu acabei de ler um livro famoso, né? O Psicopata Americano. E ela fala assim, mas quando eu falei isso, evidentemente, eu estava usando de retórica, eu não acredito nisso, porque eu conheço os vários Estados Unidos da América, porque eu li Updike, eu li literatura americana, né, eu li as várias faces dos Estados Unidos. E assim como há psicopatas, há pessoas boas, assim como há, né, estupradores, há também pessoas benevolentes. E isso é exatamente o que ela fala. Eu não conhecia a única história dos Estados Unidos, mas da Nigéria, os americanos conheciam a única história. E ela, entretanto, num determinado evento, e aí eu termino com ele, porque ele é gadamerianamente incrível. O Gadamer tem um momento do texto que ele chega a dizer o seguinte, e ele dizia para os seus alunos, tudo o que eu falei se resume no que se chama consciência historicamente efetiva, ou consciência historicamente efeitual. O que é isso? É você dar-se conta que o seu olhar perante a história e perante as coisas, ele é um olhar que está limitado, intrinsecamente limitado, e que é preciso você dar-se conta de que o mesmo dedo que você aponta ao olhar para os fatos passados, por exemplo, e dizer, olha que erro, que absurdo, saiba que tem um dedo apontando para você também, porque há um efeito reflexo que faz com que a nossa situação de vida sempre reflita algo ou algum problema análogo. É fácil hoje nós pensarmos que absurda a escravidão, né? Como as pessoas puderam conviver com isso. Difícil é pensarmos coisas que talvez sejam análogas hoje, e nós nem sequer nos damos conta. Não estou falando da escravidão, a escravidão ainda existe em termos, mas já é um problema problematizado. E um problema problematizado não é realmente um problema, né, como vai dizer o próprio Freud. Um problema que problematizado já é um pequeno problema. O grande problema é aquele que você nem sequer sabe que é um problema. Esse é o problema. E a grande questão que nós temos, né, que chegar, e ela vai dizer, é a consciência historicamente efetiva, que é exatamente o dar-se conta dos limites da história. E Chimamanda diz, nesse mesmo texto, uma questão muito interessante. Ela diz o seguinte, ela diz, depois de falar dessa visão, né, sobre a única história, ela diz, mas eu devo também acrescentar, rapidamente, que também fui culpada na questão da única história. Alguns anos atrás, eu visitei o México, saindo dos Estados Unidos. O clima político era intenso naquela época, e havia debates profundos sobre imigração. Como frequentemente acontece na América, imigração tornou-se sinônimo de mexicanos. Havia histórias infindáveis sobre mexicanos, como pessoas que estavam espoliando o sistema de saúde, passando às escondidas pela fronteira, sendo presos na fronteira, esse tipo de coisa.
Eu me lembro de andar no meu primeiro dia por Guadalajara, vendo as pessoas indo trabalhar, enrolando tortilhas no supermercado, fumando e rindo descontraídamente. Eu me lembro que o meu primeiro sentimento foi de absoluta surpresa. E então eu fiquei profundamente oprimida pela vergonha. Eu percebi que havia estado tão imersa na cobertura da mídia sobre os mexicanos que eles haviam se tornado uma única coisa na minha mente, o imigrante abjeto. Eu tinha assimilado a única história sobre os mexicanos. E era assim, e eu não podia estar mais envergonhada de mim mesmo. Então é assim que se cria uma única história. Mostre a um povo como uma coisa e repita como somente essa coisa, e é isso que elas se tornarão. É preciso que nós falemos e falemos e falemos sobre a justiça militar para que uma única história jamais se estabeleça. Muito obrigado. Neste momento, iniciamos o debate. Solicitamos aos presentes que façam as perguntas do próprio local onde se encontram. Professor, muito obrigada por la palestra. Bueno, eu não falo ainda português, falo espanhol, pero creo que me van a entender. Soy profesora peruana. Bueno, concuerdo mucho lo que falou el profesor Fernando, y yo quiero hacer aquí una reflexión en cuanto al estudio, más que nada de la ciencia con el sistema jurídico, ¿no? Porque acho muito interessante quando você fala sobre todo de la concepción o de la naturalización de los conceptos, que a veces todo esto, digamos, desde la epistemología, o sea, desde el estudio del conocimiento, cuando yo falo con mis alumnos también en el aula, falo muchas veces que erramos cuando queremos conceptuar, ¿no? Algún elemento, ¿no? y tornarlo un objeto de estudio. Y esto en relación al sistema jurídico y al sistema del militar, o en este caso a la jurisdicción militar, y a los derechos humanos, porque yo soy profesora también de derechos humanos. Y hallo interesante la reflexión que você hizo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros falamos, por ejemplo, de derechos humanos, o de Estado de Derecho, o de democracia, no conceptuamos bien y no definimos bien los conceptos. Por ejemplo, si nos preguntamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Realmente la noción de derechos humanos, como está en el preámbulo, cuando falan los pueblos, ¿no? del mundo, escribimos esta declaración, realmente estamos falando el mismo derecho humano para un musulmán, para un indígena, por ejemplo, del Perú, o para un indígena paraguayo, o para un chileno, por ejemplo. ¿Significa, o sea, es el mismo concepto de derecho humano, o es que nuestros sistemas jurídicos están naturalizando conceptos como, por ejemplo, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tornándolo solamente para una visión más occidentalista? Y ese es el gran cuestionamiento. Ahora, mi pregunta sería la siguiente. Você, como profesor, como pesquisador, también como yo un poquillo lo trato de ser, ¿cómo haya este debate o esta preocupación en cuanto porque es un problema, naturalizar el concepto de derecho militar, ¿no? De los militares? Por ejemplo, hago un paréntesis aquí y aquí me van a entender mejor ya
para entrar en terreno militar o de la justicia militar. En mi país, en Perú, no tenemos tribunal de justicia militar. Tenemos un fuero militar, militares juzgando a militares, exclusivamente. Y la población peruana, el ciudadano común, y ainda los jueces también, el Poder Judiciario en Perú, está un poco reacio, renuente, ¿cómo es en portugués? Reacio. A que se establezcan tribunales de justicia militar, ¿no? Cuando yo vine aquí al Tribunal Militar de Minas Gerais, yo hallé interesante dos cosas. Unos jornalistas de mi país me hicieron una entrevista, porque soy la primera, digamos, abogada en un tribunal de justicia militar en Brasil, sobre todo en Brasil. Entonces, sí, y ellos me preguntan, lo primero que me preguntaron el jornalista fue, profesora, pero ¿você halla que en América Latina, en pleno siglo XXI, encuentre que haya una doble instancia, como llaman en Perú, una doble instancia de una jurisdicción militar o de jueces, en este caso civiles, juzgando militares? Y ahí viene el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, los jornalistas tienen naturalizado el concepto, que creen que es militar juzgando militar. Un civil, ¿por qué va a juzgar un militar? Porque no hay esa concepción. Entonces, no sé, me explayé mucho quizá, pero para mi país, para mí, yo agradezco mucho el convite del corregedor del Tribunal de Justicia Militar, porque yo estoy como el film Danza con Lobos, que creo que era de Mel Gibson o Kevin Costner, Mel Gibson. Yo estoy percibiendo también muchas cosas que como académica yo no percibía antes, ahora que estoy con militares, ¿no? Y ahora que voy a ir a Europa, voy a ir a la Universidad de Oxford, yo hallo también interesante trocer un poco también la percepción de ellos, ¿no? Pero solamente es eso, o sea, ¿cómo você ve? Porque en nuestros países ainda hay esa naturalización, entre comillas, de ciertos conceptos, sobre todo en el ámbito de la justicia militar. Muito obrigada e desculpe que me explayé mucho. Bom, eu agradeço muito a professora Luz Amparo pela pergunta, que é uma pergunta que por si só dá uma aula, né? É uma longa aula, porque ela levanta temas aí muito importantes, como a universalização dos direitos humanos, a naturalização de conceitos, a questão da inserção da justiça militar no poder judiciário. Mas eu vou tentar, para ser bem breve, tentar sintetizar tudo em uma resposta que conjugue os elementos. Eu acredito que a inserção da justiça militar constitucionalmente no Brasil, né, como órgão do poder judiciário, ela não só atende aos reclamos da ONU, quando exige a instituição legal da justiça militar, né, a Comissão de Direitos Humanos da ONU tem uma resolução sobre isso, mas também ela tem uma questão que no direito, e aí é outro problema que você suscitou, é muito importante, que é a possibilidade que nós temos, e até o dever que nós temos, de assumirmos que, ao juridicamente questionar e decidir sobre questões, nós estamos fazendo algo muito importante contra essa possibilidade de naturalização a que eu me referi. Por quê? A naturalização ela é algo que ela é muito fácil de ser feita, muito factível e muito compreensível enquanto um elemento teórico abstrato, o que não deixa de ser algo possível no direito, haja vista que o direito também é um estudo teórico abstrato. Mas é por isso, e justamente por isso, que essas correntes do chamado neoconstitucionalismo aqui referido, ou do pós-positivismo, se batem tanto pela dimensão da aplicação. Porque quando você chama já esses institutos ou esses conceitos à luz da aplicabilidade de um caso concreto, inevitavelmente ele vai sair ileso. E, inevitavelmente, essa possível naturalização vai, de alguma forma, sofrer baques. Porque vai haver problematização suficiente
que pelo menos levante a questão como podendo ser outra, de alguma outra maneira. Um exemplo concreto, e aí você traz a questão da universalização dos direitos humanos, tema importantíssimo, muito problemático, porque quando você pensa em termos de universalização dos direitos humanos, como você falou, pegar uma carta de direitos e dizer é esse o modelo para todos, nós temos aí um risco que eu mencionei na minha palestra e que Gadamer aponta, que é o quê? O abismo de sentido. De nada adianta eu chegar para alguém e dizer assim, olha, igualdade, isonomia, democracia, se ele não tem as pré-compreensões do que é isso. É o mesmo quase que você chegar para um indígena e falar aqui, toma um relógio. Bacana, ele vai pôr na parede, como já aconteceu, né, com um antropólogo brasileiro. Né, deu um relógio belíssimo, caríssimo, suíço para um indígena, e quando ele voltou lá 2 anos depois, o relógio estava pregado na parede. E aí, o melhor, consciência historicamente efetiva. Depois que ele voltou em casa, ele abriu a porta da casa dele, aí caiu a consciência historicamente efetiva. O arco e flecha também estava na parede dele. O arco e flecha que ele tinha ganhado. Mas a ideia da superação desse ato, não é? Ela se torna possível na medida em que você não veja esse discurso a nível internacional apenas como uma imposição, não é? Porque muitas vezes é visto por razões ideológicas e políticas. Quando você traz esse problema já a nível do direito, veja como a questão se problematiza de forma muito interessante. Essa discussão teve, na Europa, recentemente, várias leis concretas, específicas sobre a matéria. Por exemplo, na França, editou-se leis regulamentando a questão do uso de símbolos religiosos em escolas públicas. A questão foi imediatamente problematizada, de forma a, pelo menos, levantar os possíveis abismos cognitivos existentes. De uma forma que não é apenas macro, mas ela é micro, e por ser micro, ela se atenta às minudezas e às idiosincrasias e consegue levantá-la de forma muito mais concreta. E aí surgiu gente, por exemplo, dizendo, olha, essa ideia de proibir que a muçulmana porte a burca é igual a proibir que a cristã porte o crucifixo, não é igual. Ou a budista porte o símbolo equivalente, não é igual. Porque para os muçulmanos, o extrato de sentido para a burca é muito mais profundo. De forma que se você retira da muçulmana uma burca, é mais ou menos como se você quiser que a cristã vá com um dos seios desnudos para a faculdade, para a aula. A significação é muito mais próxima nesse sentido. Para uma cristã é fácil tirar um crucifixo, né? Ou é mais fácil. Para a muçulmana, em geral, ela teria um peso significativo maior. Isso tem a ver com abismos de sentido, que é o grande drama, né, na universalização dos direitos humanos. Porque de nada adianta eu garantir, e aí eu sou contra Habermas nesse sentido, que eu acho que a teoria comunicativa não resolve, porque de nada adianta deixar os dois falarem se eu não consigo suprimir o abismo comunicativo. Se eu não consigo suprimir o abismo comunicativo, não adianta eu sentar com um indígena e ficar conversando com ele, que isso aí vai ser falatório. Flalatório. Pode justificar decisões, mas não legitimá-las. Ou seja, você pode chegar com isso e falar, bacana, fiz isso e decidi. Não decidiu. Não houve a efetiva superação de um núcleo estruturante para que essa conversa, de fato, pudesse ser democrática. E sem isso, você cairia apenas ou numa imposição, ou apenas num falatório. Neste momento, o juiz Fernando Galvão da Rocha entregará o diploma ao palestrante. Eu aproveito a oportunidade para corrigir um equívoco. Nós saímos para o intervalo, um equívoco de cerimonial. E a minha preocupação, talvez, de retomar logo em seguida, não perdermos muito tempo, não fiz a devida apresentação do doutor Fernando. Muito embora não seja exatamente necessário, imagino que todos o conheçam já de longa data, mas eu tenho a oportunidade de corrigir esse equívoco. Então, fazendo uma síntese também bastante apertada do currículo do doutor Fernando,
Dr. Fernando é juiz civil do Tribunal de Justiça Militar, ocupando vaga destinada ao 5º Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Fernando foi advogado. Ele, na Justiça Militar, exerceu a função de vice-presidente e agora é atualmente o corregedor da Justiça Militar. Dr. Fernando é doutor e mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é pós-doutor pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, professor doutor dos cursos de bacharelado, mestrado e doutorado da Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, foi professor substituto da Faculdade de Direito da UFMG, professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, professor também foi da Faculdade de Direito Milton Campos. Hoje é presidente da Academia Mineira de Direito Militar, é diretor adjunto da Escola Nacional da Magistratura da Associação de Magistrados do Brasil e autor de livros, entre os quais se destaca Constitucionalismo e Teoria do Direito, da editora Del Rey, e Conflitos no Estado Constitucional Democrático por uma compreensão jurídica da desobediência civil, pela editora Mandamentos. Nessa oportunidade, agradeço ao Dr. Fernando, não só pela palestra, que no contexto da manhã, entendo, tenha sido bastante produtiva, juntamente com a intervenção do ministro José Barroso Filho, no sentido, especialmente, de nos provocar a reflexão sobre os pilares de compreensão da nossa sociedade, dos modelos possíveis, o atual modelo de segurança pública e de justiça. Espero que tenha sido produtivo para todos os senhores. Nesse momento, então, faço um registro em nome da Escola Nacional da Magistratura, Dr. Marcelo Piragibe, dessa intervenção do Dr. Fernando. Muito bem. Então, agradecendo, se posso encerrar, a presença de todos, já com um adiantar da hora, nós retornamos às 14 horas. Muito obrigado pela presença, bom almoço a todos.